Você já parou para pensar no peso que existe nas palavras do credo? Muitas vezes, nós repetimos essa oração quase automaticamente, como quem cumpre um costume antigo. Mas o que se esconde atrás de cada artigo não é apenas história ou tradição. É um mistério que toca diretamente a nossa vida. Quando dizemos creio, não estamos recitando uma poesia. Estamos assinando com a nossa boca e com o nosso coração a verdade mais radical da existência, que Deus entrou na história, sofreu em nosso lugar e venceu a morte. Não se trata de algo distante, perdido no passado. É real, é vivo, é atual. Ao professar o credo, cada cristão se coloca na mesma linha de fé que sustentou os apóstolos, fortaleceu os mártires e iluminou os santos. O catecismo da Igreja Católica nos lembra que a fé não é apenas adesão a ideias, mas encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. E este encontro está resumido em palavras tão breves quanto poderosas. O primeiro impacto está aqui. Quando confessamos que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, estamos dizendo que Deus escolheu entrar em nossa carne, não de maneira simbólica, mas real. O infinito se fez pequeno, o eterno se fez tempo, o Criador se fez criatura. Isso é tão profundo que não pode ser reduzido a uma frase repetida de cor. É uma verdade que muda o modo como olhamos para nós mesmos. Se Deus assumiu a nossa humanidade, então cada vida humana tem valor absoluto. Cada corpo, cada história, cada dor é abraçada pelo próprio Deus. Logo depois, o credo nos leva ao mistério da dor. Quando dizemos que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, estamos lembrando que a fé cristã não nasceu em uma teoria, mas no meio da injustiça e da violência. Jesus não foi condenado por acaso. O credo cita o nome de Pilatos justamente para que nunca nos esqueçamos de que a fé se enraizou na história concreta, no mundo real. Cristo entrou no tribunal humano e se deixou julgar, assumindo sobre si o peso de todas as injustiças que nós carregamos. E então a confissão mais desconcertante. Ele desceu à mansão dos mortos. Esta expressão é uma das mais profundas do credo. Quer dizer que Cristo não se contentou em morrer. Ele entrou até a escuridão mais densa, até o silêncio da morte, para libertar os que estavam presos. O catecismo explica que ao descer aos mortos, Jesus abre as portas da vida eterna para todos os justos que esperavam a salvação. Não há prisão, não há trevas, não há sepulcro que possa deter a sua luz. Mas o credo não para no silêncio. Ele explode em vida quando proclamamos: ressuscitou ao terceiro dia. É aqui que tudo se transforma. Se Cristo não tivesse ressuscitado, toda a fé seria vazia, como disse São Paulo. Mas ele venceu. E ao vencer, ele não venceu apenas por si mesmo, venceu por nós. Cada vez que recitamos este artigo, proclamamos que a morte não é a última palavra, que o túmulo não é o fim, que há uma esperança que atravessa todas as dores. É isso que a introdução do nosso vídeo quer te mostrar. O credo não é uma oração morta. É uma profissão de vida. Cada frase é uma chave que abre o coração de Deus para nós. Cada palavra é um chamado à conversão, à confiança, à esperança. Hoje, ao mergulhar nestes mistérios, você não vai apenas aprender o que a Igreja ensina, vai ser convidado a deixar que essas verdades transformem sua maneira de viver. Portanto, prepare-se. O que vamos percorrer a partir de agora não é um estudo frio, mas um itinerário espiritual. Uma jornada que começa no ventre de Maria, passa pela cruz de Pilatos, desce aos abismos da morte e resplandece na manhã da ressurreição. Uma jornada que não é apenas de Cristo, mas também sua, porque a fé que proclamamos no credo é a mesma que pode mudar a sua vida. Quando o credo proclama que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, ele nos coloca diante de um dos maiores mistérios da fé cristã, a encarnação. Deus, que é eterno e infinito,
Escolhe entrar no tempo e na fragilidade da carne humana. Não se apresenta como rei poderoso, não desce das nuvens em glória imediata. Prefere o ventre silencioso de uma jovem de Nazaré, uma moça simples, mas repleta de graça. Aqui, a fé encontra sua raiz mais revolucionária. O Todo-Poderoso se faz pequeno, o Espírito Santo age e o Filho Eterno do Pai assume a nossa humanidade. Isso não é poesia, não é metáfora, é realidade concreta. O Catecismo da Igreja Católica afirma no parágrafo 456: o Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus, para que assim conhecêssemos o amor de Deus, fôssemos modelo de santidade e participássemos da natureza divina. Cada detalhe da encarnação carrega essa força transformadora. Maria, a Virgem escolhida, não foi forçada, não foi usada como instrumento passivo. Ela escutou, refletiu, perguntou e finalmente respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse sim é o momento mais decisivo da história humana, porque através da liberdade de uma mulher, Deus inicia a redenção. Esse é o poder da fé. Deus age, mas pede a colaboração do coração humano. O que significa, então, dizer que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo? Significa que sua origem é divina. Ele não é resultado de um simples processo natural, mas fruto da intervenção direta de Deus. No entanto, isso não anula a sua humanidade. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tem uma mãe de verdade. Nasce como qualquer criança. Precisa ser cuidado, aprende, cresce, sente fome e sede. O Filho Eterno não apenas veste um corpo, ele se torna um de nós por inteiro, sem deixar de ser Deus. Esse mistério derruba todas as falsas imagens de um Deus distante, inacessível, indiferente às dores humanas. O Deus que concebemos pelo Espírito Santo e nascido de Maria é o Deus que conhece nossas lágrimas, que compreende nossas fraquezas, que compartilha nossa luta. É o Deus que escolhe não salvar de fora, mas salvar por dentro. A espiritualidade cristã encontra aqui uma chave de leitura para a vida. Se Deus se fez homem, então a vida humana não é desprezível. Cada pessoa, mesmo a mais frágil, carrega uma dignidade imensa. A encarnação é o maior testemunho do valor da vida, do corpo, da história de cada um de nós. E, ao mesmo tempo, é o maior chamado. Somos convidados a dar à luz Cristo em nossa vida, como Maria o deu ao mundo. Quando proclamamos no credo que Jesus nasceu da Virgem Maria, não estamos apenas recordando um fato passado. Estamos afirmando que Deus continua a nascer em nossa história, sempre que dizemos sim à sua vontade. Ele continua a encarnar em nossas escolhas, em nossas ações, em cada gesto de amor que fazemos. Por isso, esse artigo do credo não é uma recordação distante, é uma convocação. Ele nos chama a viver como Maria, abertos ao Espírito, disponíveis à vontade de Deus, prontos a deixar que Cristo tome forma em nós. O mistério da encarnação é também o mistério da humildade de Deus. O infinito não tem medo de se tornar pequeno. O Senhor do Universo não teme o ventre de uma jovem, o frio de uma gruta, a fragilidade de uma criança. E é justamente nessa pequenez que ele revela a sua grandeza. Cada vez que repetimos essas palavras no credo, somos convidados a mergulhar nesse paradoxo. O eterno se faz tempo, o poderoso se faz frágil, o Criador se faz criatura. Não para diminuir-se, mas para nos elevar. Não para perder sua divindade, mas para divinizar a nossa humanidade. E a partir desse mistério, toda a história de salvação ganha sentido. O mesmo Deus que nasce em Belém é o que sofrerá em Jerusalém, o que morrerá na cruz e ressuscitará no terceiro dia. Tudo começa aqui, no ventre de Maria, no poder do Espírito Santo, no amor sem medida do Pai. Esse é o ponto de partida da nossa fé. Esse é o alicerce da nossa esperança.
O credo nos leva a um ponto desconcertante. O Deus infinito, eterno e poderoso não apenas entra na história, mas assume a forma mais frágil possível. Ele se faz criança, ele se coloca na dependência de uma mãe, precisa ser alimentado, cuidado, protegido. Esse é o escândalo da encarnação. Porque, se pensarmos logicamente, pareceria mais coerente que Deus viesse em glória, impondo sua força, deslumbrando os povos. Mas o catecismo da Igreja Católica nos lembra que a lógica de Deus é outra. Ele se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. CIC 517. O infinito se faz pequeno, e é nessa pequenez que revela sua grandeza. O Deus que poderia reinar com poder, escolhe nascer em uma manjedoura. O Senhor que sustenta o universo, aceita ser sustentado pelos braços de Maria e José. Esse paradoxo não é fraqueza, é amor. O amor, quando é verdadeiro, não tem medo de se expor, de se vulnerabilizar, de descer ao nível do outro para resgatá-lo. O catecismo insiste que Cristo assumiu tudo de nossa humanidade, exceto o pecado. Isso significa que ele experimentou o frio das noites, o cansaço das jornadas, as lágrimas diante da dor. O Filho de Deus não viveu como um espírito intocável, mas como homem entre os homens. Ele chorou pela morte de Lázaro. Ele sentiu compaixão pela multidão faminta. Ele suou sangue no Getsêmani. A vulnerabilidade de Cristo não é um detalhe, é a prova de que Deus entrou plenamente em nossa realidade. E aqui está a provocação para o coração moderno. Quantas vezes pensamos em Deus como um ser distante, inalcançável, ocupado demais para se importar com as nossas dores? O credo derruba essa ilusão. Ao confessar que ele nasceu da Virgem Maria, proclamamos que Deus conhece as nossas fragilidades por dentro, não de ouvir falar. Ele não apenas observa a humanidade, ele a viveu. Esse é o escândalo para os gregos, como dizia São Paulo. Porque para muitos, um Deus vulnerável é absurdo. Como pode o Todo-Poderoso se rebaixar ao ponto de se deixar ferir, de se deixar humilhar, de se deixar matar? Mas é justamente aí que está a sabedoria divina. Ele vence não pela força que destrói, mas pela fraqueza que salva. O catecismo recorda que a cruz é a cátedra da verdade. CIC 438. Cristo não veio nos ensinar apenas com palavras, mas com a entrega da própria vida. Se refletirmos com calma, veremos que essa vulnerabilidade de Deus é também um chamado para nós. Porque muitas vezes associamos grandeza à aparência, poder ao controle, valor à invulnerabilidade. Mas Cristo nos mostra que a verdadeira grandeza está em amar até se expor, em servir até se doar, em não ter medo de ser ferido para salvar o outro. Essa é a lógica do Evangelho. Quem quiser ser grande, faça-se servo. Quem quiser vencer, entregue-se. Quando proclamamos no credo que ele nasceu da Virgem Maria, somos confrontados com essa escolha divina pela fragilidade. O Filho de Deus poderia ter vindo com poder, mas escolheu vir com ternura. Poderia ter vindo com glória, mas escolheu vir em silêncio. Poderia ter vindo para dominar, mas escolheu vir para servir. Esse escândalo de um Deus vulnerável é também a nossa esperança. Porque significa que não existe fraqueza humana que ele não possa compreender. Não existe dor que ele não possa sentir. Não existe queda da qual ele não possa nos levantar. Ele entrou no fundo da condição humana para elevar o homem ao coração de Deus. Por isso, a vulnerabilidade de Cristo não é derrota, mas vitória. Não é limite, mas prova de amor. Não é escândalo para quem crê, mas sinal da maior sabedoria. E é essa sabedoria que o credo nos convida a acolher, cada vez que repetimos com os lábios e com o coração. Creio em Jesus Cristo, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. É aqui que começa o mistério do Deus feito homem. É aqui que nasce a salvação, que se estenderá até a cruz e a ressurreição.
O credo nos leva a um ponto desconcertante. O Deus infinito, eterno e poderoso não apenas entra na história, mas assume a forma mais frágil possível. Ele se faz criança, ele se coloca na dependência de uma mãe, precisa ser alimentado, cuidado, protegido. Esse é o escândalo da encarnação. Porque se pensarmos logicamente, pareceria mais coerente que Deus viesse em glória, impondo sua força, deslumbrando os povos. Mas o catecismo da Igreja Católica nos lembra que a lógica de Deus é outra. Ele se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. CIC 517. O infinito se faz pequeno, e é nessa pequenez que revela sua grandeza. O Deus que poderia reinar com poder escolhe nascer em uma manjedoura. O Senhor que sustenta o universo aceita ser sustentado pelos braços de Maria e José. Esse paradoxo não é fraqueza, é amor. O amor, quando é verdadeiro, não tem medo de se expor, de se vulnerabilizar, de descer ao nível do outro para resgatá-lo. O catecismo insiste que Cristo assumiu tudo de nossa humanidade, exceto o pecado. Isso significa que ele experimentou o frio das noites, o cansaço das jornadas, as lágrimas diante da dor. O Filho de Deus não viveu como um espírito intocável, mas como homem entre os homens. Ele chorou pela morte de Lázaro. Ele sentiu compaixão pela multidão faminta. Ele suou sangue no Getsêmani. A vulnerabilidade de Cristo não é um detalhe. É a prova de que Deus entrou plenamente em nossa realidade. E aqui está a provocação para o coração moderno. Quantas vezes pensamos em Deus como um ser distante, inalcançável, ocupado demais para se importar com as nossas dores? O credo derruba essa ilusão. Ao confessar que ele nasceu da Virgem Maria, proclamamos que Deus conhece as nossas fragilidades por dentro, não de ouvir falar. Ele não apenas observa a humanidade, ele a viveu. Esse é o escândalo para os gregos, como dizia São Paulo. Porque para muitos, um Deus vulnerável é absurdo. Como pode o Todo-Poderoso se rebaixar ao ponto de se deixar ferir, de se deixar humilhar, de se deixar matar? Mas é justamente aí que está a sabedoria divina. Ele vence não pela força que destrói, mas pela fraqueza que salva. O catecismo recorda que a cruz é a cátedra da verdade. CIC 438. Cristo não veio nos ensinar apenas com palavras, mas com a entrega da própria vida. Se refletirmos com calma, veremos que essa vulnerabilidade de Deus é também um chamado para nós. Porque muitas vezes associamos grandeza à aparência, poder ao controle, valor à invulnerabilidade. Mas Cristo nos mostra que a verdadeira grandeza está em amar até se expor, em servir até se doar, em não ter medo de ser ferido para salvar o outro. Essa é a lógica do Evangelho. Quem quiser ser grande, faça-se servo. Quem quiser vencer, entregue-se. Quando proclamamos no credo que ele nasceu da Virgem Maria, somos confrontados com essa escolha divina pela fragilidade. O Filho de Deus poderia ter vindo com poder, mas escolheu vir com ternura. Poderia ter vindo com glória, mas escolheu vir em silêncio. Poderia ter vindo para dominar, mas escolheu vir para servir. Esse escândalo de um Deus vulnerável é também a nossa esperança, porque significa que não existe fraqueza humana que ele não possa compreender. Não existe dor que ele não possa sentir. Não existe queda da qual ele não possa nos levantar. Ele entrou no fundo da condição humana para elevar o homem ao coração de Deus. Por isso, a vulnerabilidade de Cristo não é derrota, mas vitória. Não é limite, mas prova de amor. Não é escândalo para quem crê, mas sinal da maior sabedoria. E é essa sabedoria que o credo nos convida a acolher, cada vez que repetimos com os lábios e com o coração. Creio em Jesus Cristo, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. É aqui que começa o mistério do Deus feito homem. É aqui que nasce a salvação que se estenderá até a cruz e a ressurreição.
O credo nos leva agora ao coração do cristianismo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Essas palavras simples carregam o drama mais profundo da história da humanidade. O Filho de Deus entra no tribunal humano, é julgado pelo poder político de um governador romano e condenado à morte mais humilhante. Aqui se encontram justiça e injustiça, amor e ódio, verdade e mentira, céu e terra. Não é por acaso que o credo cita Pôncio Pilatos. O catecismo nos ensina que essa referência não serve para dar honra a Pilatos, mas para ancorar a fé em um acontecimento histórico real. Cristo não morreu em um mito, não foi vítima de uma lenda. Ele foi condenado por um governante romano em uma época precisa da história. Isso mostra que a nossa fé não se apoia em ideias soltas, mas em fatos concretos. O escândalo começa quando percebemos que o inocente foi tratado como criminoso. Jesus não tinha culpa, mas assumiu sobre si a culpa de todos nós. Como diz o profeta Isaías, ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. Ao ser açoitado, coroado de espinhos, insultado, pregado na cruz, ele carregava não apenas a madeira, mas os pecados da humanidade inteira. O catecismo afirma que Cristo se entregou voluntariamente, movido por amor ao Pai e por amor a nós. Isso significa que a cruz não foi uma fatalidade, mas uma escolha. O Filho de Deus poderia ter evitado a dor, poderia ter usado sua divindade para escapar do julgamento, mas escolheu permanecer. A cruz não foi imposta contra a sua vontade, foi abraçada como parte do plano da salvação. Esse é o escândalo para o mundo. Como pode a vitória vir através da derrota? Como pode a vida nascer da morte? Como pode a glória se manifestar na vergonha? A cruz contradiz todas as lógicas humanas de poder. Enquanto os homens buscavam sinais grandiosos e provas espetaculares, Deus ofereceu um homem pregado em uma cruz. E é justamente ali, no lugar de maior fraqueza, que se manifesta a força do amor divino. É por isso que São Paulo proclamava: pregamos Cristo crucificado, escândalo para uns, loucura para outros, mas poder de Deus para os que creem. Porque a cruz mostra que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em entregar-se. O verdadeiro amor não se protege, mas se doa até o fim. O credo também nos lembra que ele foi sepultado. Essa afirmação parece simples, mas é profundamente significativa. O sepultamento confirma a realidade da morte. Cristo não fingiu morrer, não adormeceu, não desapareceu misteriosamente. Ele morreu de verdade e foi colocado no túmulo. Essa verdade é essencial porque só quem morre pode ressuscitar. Só quem desce às profundezas pode depois erguer-se em glória. E aqui há uma aplicação direta para nós. A cruz não é apenas a história de Jesus, é também a nossa história. Cada cristão é chamado a carregar a sua cruz, não como condenação, mas como caminho de salvação. A cruz que aparece no nosso cotidiano, seja uma doença, uma injustiça, uma perda ou uma luta interior, não é sinal de abandono, mas oportunidade de união com Cristo. Ele não nos pede nada que não tenha vivido antes. O escândalo da cruz é também a esperança da cruz. Porque se Deus foi capaz de transformar o maior ato de injustiça da história no maior ato de amor, então Ele também pode transformar as nossas dores em sementes de vida. O que parecia derrota tornou-se vitória. O que parecia fim tornou-se começo. O que parecia noite tornou-se aurora. Quando proclamamos no credo que Cristo padeceu, foi crucificado, morto e sepultado, estamos dizendo ao mundo: acreditamos em um Deus que não foge da dor, mas entra nela. Acreditamos em um Deus que não fica acima do sofrimento humano, mas o carrega em seus ombros. Acreditamos que o amor não é derrotado pelo ódio, que a justiça não é vencida pela injustiça, que a vida não é anulada pela morte. Esse é o escândalo da cruz.
O lugar da maior violência tornou-se o trono da maior vitória. E essa vitória é a nossa esperança. O credo nos conduz agora a uma cena de silêncio absoluto. Foi sepultado. Pode parecer apenas um detalhe, mas não é. O sepulcro de Cristo é um dos momentos mais intensos da fé. Ele não fala, não age, não cura, não prega. O Verbo eterno que criou o mundo com a sua voz permanece em silêncio dentro de uma tumba. Esse silêncio carrega uma lição profunda. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra que o sepultamento de Jesus confirma a realidade da sua morte. Ele morreu de verdade, foi envolto em lençóis, colocado em uma sepultura nova. Não foi uma morte aparente, não foi uma ilusão. O Filho de Deus assumiu plenamente o destino humano até o fim. Isso é essencial, porque mostra que ele não apenas passou pela dor, mas também pela experiência mais radical do homem, o limite da existência, o fim da vida, a escuridão do túmulo. Mas o silêncio do sepulcro tem outro significado. É o tempo da espera. Entre a morte e a ressurreição existe o Sábado Santo, um dia de vazio, de incerteza, de silêncio. Para os discípulos, foi o momento do aparente fracasso. Eles haviam acreditado em Jesus como o Messias. Haviam deixado tudo para segui-lo, mas agora viam apenas uma pedra fechando o túmulo. Esse tempo do silêncio é o mesmo que tantas vezes experimentamos em nossas vidas. É quando parece que Deus não fala, que as orações não encontram resposta, que a esperança se desfaz. O silêncio do sepulcro nos ensina que Deus também age no escondimento. Mesmo quando parece ausente, Ele está preparando algo novo. A pedra do túmulo não é o fim, mas a porta para a vitória. Mas antes da aurora da ressurreição, há a noite do silêncio. E esse é um caminho que cada cristão deve atravessar. Quantas vezes não sentimos que Deus está calado? Quantas vezes experimentamos o peso de um sábado santo em nossa própria alma? O sepulcro de Cristo é o sinal de que o silêncio de Deus não é abandono. É mistério, é preparação, é gestação de vida nova. O Catecismo recorda que Cristo, ao repousar no túmulo, santificou até mesmo a morte e o repouso da sepultura. Ele transformou o lugar do fim em espaço de esperança. Esse artigo do Credo também nos lembra que a fé não é feita apenas de momentos de glória, mas também de atravessar desertos. O discípulo não segue apenas o Cristo ressuscitado, mas também o Cristo sepultado. É preciso coragem para permanecer no silêncio, para acreditar quando tudo parece perdido, para esperar quando nada parece acontecer. O sepulcro de Cristo é também o espelho de nossos próprios sepulcros interiores. Aqueles lugares da alma onde guardamos dores, fracassos, lutos, arrependimentos. Mas se Cristo entrou no túmulo, então nenhum sepulcro humano é definitivo. Ele habita também nossos silêncios, nossas perdas, nossas esperas. O silêncio do sepulcro, portanto, não é um vazio sem sentido. É um convite à confiança. É a prova de que a vida cristã não se constrói apenas sobre milagres visíveis, mas também sobre a fidelidade em meio ao escuro. A pedra ainda não foi removida, mas a vitória já está em curso. Cada vez que recitamos o credo e proclamamos que Cristo foi sepultado, lembramos que ele não fugiu de nada da condição humana. Ele entrou até no silêncio da morte para transformar até mesmo esse espaço em caminho de salvação. O túmulo não é o fim, mas o ventre da ressurreição. O silêncio não é abandono, é prelúdio de uma nova palavra. O escuro não é derrota, é preparação da luz. Esse é o sentido profundo do sepulcro no credo. Ele nos ensina a viver a fé mesmo quando tudo parece acabado. Ele nos convida a crer não apenas quando vemos, mas quando esperamos. Porque o silêncio do sepulcro prepara o cântico da vitória. E é exatamente isso que veremos no próximo passo do credo. O credo nos leva agora a uma afirmação que, à primeira vista, pode parecer enigmática. Desceu à mansão dos mortos.
Poucos cristãos param para refletir no significado dessa frase, mas ela contém uma das verdades mais libertadoras da fé. Cristo desce até as profundezas da morte para proclamar a vitória do amor de Deus em todos os lugares, inclusive onde parecia impossível. O Catecismo da Igreja Católica explica que essa expressão não significa que Jesus foi ao inferno da condenação eterna, mas ao lugar dos mortos, ao estado de todos os que haviam morrido antes da sua ressurreição. É o que a tradição chama de Sheol, ou Hades, a morada dos mortos. Ali esperavam os justos da antiga aliança, homens e mulheres que confiaram em Deus, mas que ainda não podiam entrar na glória do céu, porque a obra da redenção não havia sido consumada. Ao descer à mansão dos mortos, Cristo anuncia a boa nova da salvação. A sua vitória na cruz não se limita ao presente nem ao futuro, ela alcança até o passado. Ele resgata Adão e Eva, os patriarcas, os profetas, todos aqueles que aguardavam a promessa. É como se a luz irrompesse nas trevas mais densas, iluminando até mesmo a sombra da morte. Essa é a grandeza do amor de Cristo. Não há fronteira que ele não atravesse, não há prisão que ele não quebre, não há treva que ele não ilumine. Esse mistério nos revela algo fundamental. Deus não se esquece de ninguém, nem daqueles que já se foram antes de Cristo, nem daqueles que parecem perdidos aos olhos humanos. Cristo desce, porque o amor desce. O amor não se contenta em ficar no alto, mas busca os últimos, os esquecidos, os mortos. Ele vai até onde nenhum homem poderia ir, porque somente Ele tem o poder de vencer a morte. Essa descida de Cristo é também um sinal para nós. Não existe abismo interior que esteja fora do alcance da sua graça. Muitas vezes sentimos que estamos presos em nossas culpas, em nossos pecados, em nossas dores mais profundas. Parece que habitamos uma mansão de mortos dentro de nós mesmos. Mas o credo nos garante: Cristo também desce até aí. Ele não tem medo de entrar nas nossas trevas, não se afasta das nossas ruínas, não se assusta com as nossas feridas. Ele desce para nos erguer, desce para nos libertar, desce para nos conduzir à vida. O Catecismo diz, no parágrafo 635, Jesus Cristo, descendo à mansão dos mortos, abriu as portas do céu aos justos que o precederam. Essa frase é um eco da esperança que nunca se apaga. Quando parece que tudo terminou, quando a escuridão domina, a vitória de Cristo já está em ação. A descida aos mortos é o triunfo invisível, o gesto silencioso que prepara o grande anúncio da ressurreição. Esse artigo do Credo também ensina algo precioso sobre a justiça de Deus. Ele não salva apenas os que tiveram a chance de conhecer Jesus historicamente, mas a todos que, de alguma forma, viveram na busca sincera do bem, na espera da promessa. O amor de Deus é maior que o tempo, maior que a história, maior que nossas limitações. Cada vez que repetimos no credo que ele desceu à mansão dos mortos, estamos proclamando a vitória de Cristo sobre todos os limites. Estamos dizendo que nem a morte, nem o tempo, nem as trevas podem impedir a salvação. Estamos afirmando que o amor é mais forte do que o ódio, a vida é mais forte do que a morte, a luz é mais forte do que as trevas. Esse triunfo invisível é a garantia de que mesmo quando não vemos, Deus age. Mesmo quando tudo parece perdido, a vitória já está em andamento. O silêncio da sepultura se transforma em palco da libertação, e a descida aos mortos prepara o caminho para o maior anúncio da história, a ressurreição. É por isso que esse artigo do Credo não pode ser recitado sem emoção. Ele nos lembra que Cristo foi até o fundo do fundo, para que nenhum de nós ficasse para trás. Ele desceu para nos elevar. Ele entrou na morte para nos dar a vida. Ele visitou as sombras para nos oferecer a luz eterna. O credo chega ao ponto mais alto da fé cristã quando proclama: ressuscitou ao terceiro dia.
Aqui não estamos diante de uma metáfora, de um mito ou de uma lenda piedosa. Estamos diante de um fato central, histórico e, ao mesmo tempo, transcendente. Cristo venceu a morte e inaugurou uma nova criação. O catecismo da Igreja Católica é claro: a ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo. CIC 638. Sem a ressurreição, não haveria cristianismo, não haveria igreja, não haveria esperança. A ressurreição é o selo definitivo de Deus sobre a obra de seu Filho. Pela cruz, Cristo carregou o pecado do mundo. Pela ressurreição, ele mostrou que o pecado não tem a última palavra, que a morte não é definitiva, que o mal não é vitorioso. Quando proclamamos no credo que ele ressuscitou ao terceiro dia, estamos afirmando que o amor de Deus é mais forte do que todas as forças de destruição. O terceiro dia não é apenas uma data cronológica, é o cumprimento das Escrituras, a realização das promessas. O próprio Cristo havia anunciado: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os discípulos, inicialmente, não compreenderam. Mas no domingo da ressurreição, a aurora trouxe a vitória. O túmulo vazio se tornou o maior testemunho de que a vida venceu. O catecismo explica que a ressurreição foi um acontecimento histórico, atestado por testemunhas, mas que ao mesmo tempo ultrapassa a história. Não se trata de um simples retorno à vida biológica, como aconteceu com Lázaro, que depois voltaria a morrer. Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Seu corpo glorioso é a antecipação do que nós também seremos, um dia, quando participarmos plenamente de sua vitória. Essa verdade muda tudo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé seria vã, como afirma São Paulo. Mas porque ele ressuscitou, podemos viver com esperança, podemos enfrentar a morte sem desespero, podemos carregar nossas cruzes com confiança. A ressurreição nos garante que nenhum sofrimento é em vão, que toda lágrima será enxugada, que todo sacrifício unido a Cristo floresce em vida nova. Mas a ressurreição não é apenas promessa futura, é realidade presente. Cristo ressuscitado está vivo, atuando na igreja, nos sacramentos, na vida de cada fiel. Ele não é um personagem do passado, é o Senhor do presente. Ele caminha conosco, fala conosco, fortalece-nos na Eucaristia, guia-nos pelo Espírito Santo. A ressurreição é um acontecimento contínuo. Ela se torna presente cada vez que celebramos a liturgia, cada vez que experimentamos a graça, cada vez que vemos a vida triunfar sobre a morte. Esse artigo do Credo também nos desafia a viver como ressuscitados. Muitas vezes vivemos como se a cruz fosse o fim, como se a dor fosse definitiva, como se a morte tivesse a última palavra. Mas quem crê na ressurreição é chamado a ser testemunha da vida, sinal de esperança em meio às trevas, portador da alegria que não se apaga. A ressurreição também nos dá coragem diante dos desafios da história. O mundo pode parecer dominado pela violência, pela injustiça, pela morte. Mas o túmulo vazio proclama que essas forças não têm domínio final. O mal pode vencer por uma noite, mas amanhã pertence à vida. A cruz pode parecer vitória do ódio, mas a ressurreição revela a vitória do amor. Cada vez que recitamos no credo que ele ressuscitou ao terceiro dia, estamos nos unindo ao testemunho dos apóstolos que viram o Senhor vivo, que tocaram suas chagas gloriosas, que o reconheceram ao partir do pão. Estamos nos unindo à Igreja de todos os tempos, que proclama a mesma verdade com convicção inabalável. A ressurreição é, portanto, o fundamento da nossa fé, a fonte da nossa esperança e a inspiração da nossa caridade. É a certeza de que não caminhamos para o nada, mas para a vida eterna. É a garantia de que Cristo está conosco até o fim dos tempos. É o convite para viver já aqui na terra como cidadãos do céu, como homens e mulheres transformados pela luz da vitória de Cristo. Esse é o clímax do credo.
É a explosão de vida depois do silêncio do sepulcro. É a vitória que nenhum poder humano poderia prever. É o amor que atravessou a cruz e abriu o horizonte da eternidade. É a verdade que transforma a nossa fé e dá sentido à nossa existência. E é essa vitória que proclamamos com convicção e esperança todas as vezes que afirmamos ressuscitou ao terceiro dia. O credo não é apenas uma oração antiga, nem tampouco um costume repetido mecanicamente durante a missa. Ele é um compromisso de vida. Cada artigo proclamado é uma decisão, cada palavra é uma escolha, cada afirmação é uma resposta ao chamado de Deus. Quando dizemos creio, estamos nos posicionando diante do céu e da terra, diante da história e da eternidade, diante do mundo e de nós mesmos. Depois de percorrer os mistérios da encarnação, da paixão, do sepultamento, da descida aos mortos e da ressurreição, percebemos que o credo não é um simples resumo doutrinal. Ele é a síntese da história da salvação e, ao mesmo tempo, um espelho da nossa vida cristã. Ele mostra de onde viemos, quem somos e para onde vamos. O Catecismo da Igreja Católica explica que a profissão de fé é ao mesmo tempo pessoal e comunitária. Quando digo creio, é a minha voz, a minha decisão, a minha adesão. Mas essa voz se une à voz da Igreja, à comunhão dos santos, aos séculos de cristãos que também disseram, creio, não estou sozinho. Estou unido a uma corrente inquebrável de fé que atravessa gerações e que permanecerá até o fim dos tempos. Esse compromisso, porém, exige coerência. Não basta recitar o credo de memória. É preciso encarná-lo na vida diária. Se digo que Jesus nasceu da Virgem Maria, então devo acolher a vida como dom e viver com pureza de coração. Se digo que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, então devo suportar as minhas cruzes com paciência e amor. Se digo que ele ressuscitou ao terceiro dia, então devo viver como alguém que tem esperança, que não se deixa vencer pelo desespero, que olha para além das sombras. A profissão de fé é também um testemunho. No mundo atual, onde tantas vezes a fé é ridicularizada ou tratada como algo ultrapassado, proclamar o credo é um ato de coragem. É levantar-se e dizer, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu creio na vida eterna. É assumir uma identidade que não se esconde, mas que ilumina. O credo também nos desafia a viver em comunidade. Não existe cristão isolado. Quando rezamos juntos na liturgia, a mesma profissão de fé se torna ponte de comunhão. Ela nos lembra que a Igreja é una, que nossa fé é católica, isto é, universal. Em cada canto do mundo, em cada língua, em cada cultura, os cristãos professam as mesmas verdades. Essa unidade é sinal de que a fé não é invenção humana, mas dom de Deus guardado pela Igreja. E há um último aspecto essencial. O credo é esperança. Ao proclamar cada artigo, não estamos apenas olhando para o passado, mas para o futuro. Estamos dizendo que acreditamos em um Deus que age na história, que transforma a dor em vitória, que conduz a humanidade para a plenitude. Estamos afirmando que a morte não vence, que a vida é eterna, que a ressurreição é a nossa herança. Por isso, cada vez que terminamos o credo com a palavra Amém, estamos dizendo mais do que um simples assim seja. Estamos colocando nossa vida inteira nas mãos de Deus, confirmando nossa confiança e renovando nosso compromisso. O Amém é como um selo, é a assinatura de nossa fé, é a resposta do coração que diz, eu creio, eu confio, eu entrego. Hoje, depois de percorrer esses mistérios, a pergunta que fica é direta. Você realmente crê no que proclama? Cada palavra do credo pede uma resposta. Cada artigo exige uma decisão. Não basta repetir, é preciso assumir. Não basta conhecer, é preciso viver. Não basta professar, é preciso testemunhar. Que essa reflexão desperte em nós não apenas mais conhecimento, mas mais fé.
que nos ajude a rezar o credo com consciência renovada, como quem redescobre um tesouro. Que cada palavra seja como uma chama que ilumina nossa mente e aquece nosso coração. O credo é, no fim das contas, um chamado a viver como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, como templos do Espírito Santo. Um chamado a transformar o mundo com a luz da fé. Um chamado a olhar para a vida com esperança, mesmo em meio às cruzes. Ao recitar o credo, recitamos a nossa própria identidade. É a declaração mais profunda que um cristão pode fazer. E é essa declaração que precisa guiar cada decisão, cada gesto, cada passo. Porque crer não é apenas dizer, é viver. E por isso terminamos reafirmando com toda a Igreja, com todos os santos e com todos os que vieram antes de nós. Eu creio. E este eu creio muda tudo.